Então vamos lá, né? O que tem te paralisado? Vocês já pararam para prestar atenção ou analisar essa frase? O que tem te paralisado? O que significa paralisia? Eu quero abordar dentro dessa live sobre 3 pontos que eu acredito que vai ser bem relevante para a nossa vida. O primeiro ponto é os bloqueios emocionais. Eu acredito que os bloqueios emocionais são um ponto onde mais tem impactado a nossa vida e nos feito paralisar. O segundo ponto, eu quero falar sobre coma, como que nós entramos em coma mesmo estando vivos. Olha que interessante que é esse assunto, porque às vezes nós achamos que somente quem está lá na UTI é que está em coma. E eu vou abordar um assunto que vai fazer com que vocês entendam que mesmo estando vivos, nós podemos estar em coma. Olha que extraordinário. E o terceiro ponto é o propósito. Como que a paralisia faz com que nós se desviamos do nosso propósito. Olha que interessante. Então, o que significa paralisar? Vocês escrevam para mim o que significa paralisar. O que na nossa vida tem significado de paralisação. O que isso quer dizer? A paralisia é um medo que faz com que faz com que você fique incapaz de agir. Então, vamos supor, um membro nosso ela entra em paralisação. Se paralisar o meu dedo, esse dedo fica incapaz de agir. E olha que isso é significativo, porque mesmo eu estando com o dedo paralisado, a minha vida ela continua viva. Olha que interessante. Então, um membro só paralisado, mas a minha vida continua fluindo. Mas eu não tenho mais a função desse dedo, porque ele está paralisado. E nós já se deparamos muitas vezes com situações que nós paralisamos, tanto física quanto mentalmente. Mas nós observamos apenas aquilo que paralisa a nossa vida fisicamente. Porque nós temos tendência a visualizar somente aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas a nossa vida é muito mais real do que aquilo que nós enxergamos. E quando nós estamos paralisados, mas nós estamos conscientes de alguma coisa ainda. Eu vou contar uma história para vocês. Quando nós ou alguma pessoa vai para a UTI e ela entra em coma, automaticamente aquele membro que está em coma, todos os outros membros eles vão mandando energia para aquela pessoa para que aquele membro consiga sobreviver. E nossa vida é a mesma coisa. Tem muitas áreas da nossa vida que nós estamos paralisados e as outras áreas da nossa vida estão em conjunto gastando toda a energia para aquela área, para manter aquela área viva. Então, quando nós tentamos fugir para não ficarmos mais paralisados, essa área vem para manter todas as áreas juntas e mantém aquilo aceso, gasta toda a energia em cima daquela área. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Através dos nossos bloqueios emocionais, aconteceram diversos fatores que fizeram com que nós paralisássemos.
Os bloqueios emocionais, eles afetam diretamente em qualquer área da nossa vida. Então vamos supor, se eu tive um impacto emocional em uma área da nossa vida, eu tive uma paralisia naquela área. E às vezes eu já nem percebo mais o que aquilo está me afetando, mas aquela área está paralisada. Por exemplo, o nosso corpo físico ele pode até ter uma paralisia em apenas um dos nossos membros, mas ele vai continuar a viver. Anote então isso. A paralisia te imobiliza vivo. A paralisia, ela te deixa imobilizado vivo. Isso é sensacional, nós entendemos isso, porque quando nós estamos paralisados, nós entramos numa área e criamos uma mentalidade estacionária. Então nós já estamos estacionados, a nossa mente já estacionou. Por quê? Porque nós já estamos paralisados. Vamos supor, uma criança, ela veio ao mundo totalmente zerada de comportamento. E os pais que vão aplicar nela uma educação. Então quase 100% dos bloqueios emocionais foram gerados por pai, mãe e pessoas que educaram. Então vamos supor, se meu pai, na minha infância, não foi um pai amoroso, ou ele falou alguma coisa que me afetou diretamente o meu emocional, naquela hora o meu coração, o meu sistema, o meu cérebro criou algo que bloqueou aquilo. Então eu paralisei naquela área. Eu tenho um exemplo na minha família que uma vez o meu pai falou o meu irmão tinha uma certa dificuldade de aprendizado. E eu lembro que meu pai criticava ele e falava que ele não conseguia, que ele era burro, que ele não conseguia fazer as tarefas. Então aquilo foi um impacto emocional muito grande na vida dele, que ele nunca mais conseguiu se autodesenvolver. Causou um impacto emocional tão grande nele que ele paralisou. E a pergunta é, o que tem te paralisado? Será que realmente você se conhece? Será que realmente você pode olhar para a sua vida e dizer assim, eu me conheço, eu entendo aonde que teve impacto emocional, aonde que a minha vida está paralisada? Isso é importantíssimo, é o autoconhecimento, porque muitas vezes nós vamos estar num nível de maturidade paralítica que nós vamos olhar e vamos dizer assim, eu não consigo mais. Por quê? Porque é aquela história que eu contei de como quando uma pessoa entra em coma, o nosso sistema vai fazer com que aquilo fique vivo. Se você tem vícios, algum vício, e você tenta abandonar esse vício, o nosso sistema criou um sistema para bloquear aquilo, gerando energia dentro desse sistema para que você não fuja mais daquilo. Isso é um bloqueio emocional. E eu já contei a história de quando uma pessoa entra em coma, se na nossa vida nós estivermos paralisados em alguma área, toda essa energia vai ser canalizada para aquela área e fazer com que aquilo se mantenha vivo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que é viciada em pornografia, ela pode até tentar, por decisão, se ela não se conhecer, de sair desse vício da pornografia. Mas ela vai gastar toda a sua energia nisso. Uma pessoa que é viciada em pornografia, ela gasta 30% da sua energia somente para isso. O corpo libera 30% de energia só para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entendeu que ele precisa mandar energia para aquela área da vida dessa pessoa. Então o tema é, o que tem te paralisado? Por algum tempo, eu também vivia paralisado.
Isso aconteceu depois ainda que eu comecei a ir para a igreja. Olha que interessante que isso é. Por quê? Porque nós viemos de um certo tipo de comportamento e depois, quando nós se deparamos com uma outra realidade, nós temos tendência de estar vivendo aquela realidade. Mas nós ainda não consertamos a nossa realidade anterior. Então a gente acha assim, eu só vou trocar o novo pelo velho. O novo pelo velho, sem construir uma base sólida, vai continuar sendo velho. Você vai estar paralisado. E como que eu vivia isso? Eu vivia isso através de alguns comportamentos que o meu pai me passou e que depois eu estava refletindo aqui no meu casamento. E eu achava dentro de mim assim, ó, todas as minhas áreas elas estão já resolvidas. Maior engano que eu achava. Por quê? Porque eu não me conhecia. Eu não sabia quem que eu era. Eu não sabia que existiam impactos emocionais dentro da nossa vida. Aí vocês podem estar me perguntando, mas quem aceita Jesus, ela não é uma nova criatura e tudo se fez novo? Sim, essas são as palavras que Jesus disse para nós. Só porque nós não aceitamos literalmente essa palavra dentro de nós. Então ainda nós levamos o velho homem conosco. Quantas coisas dentro da nossa vida que nós tentamos jogar fora, mas que esse erro vem repetindo diariamente. Eu sei que isso acontece na vida de vocês. E isso é até difícil de falar, porque as pessoas elas não se conhecem, e quando uma outra pessoa conhece mais essa pessoa do que ela mesma, elas nunca vão se abrir, nunca vão entregar e falar assim, eu não tenho bloqueio, eu já sou totalmente resolvido. Eu já sou uma pessoa que sou financeiramente bem sucedida, eu sou uma pessoa que tem meu casamento feliz, eu já sou uma pessoa que busca a felicidade. Mas eu quero falar algo para vocês, nós temos 12 áreas na nossa vida, 12 áreas. E que se essas 12 áreas não estiverem em sintonia, uma dessas áreas, 2, 3, vão estar paralisadas. E você deve estar se perguntando para mim se todas essas áreas da minha vida estão equilibradas. E vocês querem saber a resposta? Eu estou canalizando todas as minhas energias para a área que eu mais preciso. Mas o mais importante não é se você está com todas as áreas bem resolvidas, é se você conhece o problema de todas essas áreas. Se eu tenho um problema dentro do meu casamento, eu tenho que canalizar toda a minha energia para aquilo, para resgatar o meu casamento. Se eu tenho problema na área financeira, eu tenho que canalizar a minha energia para aquela área. Mas primeiro disso, eu tenho que saber aonde que é a raiz do problema. Porque eu nasci, cresci, sobrevivi, aprendi tudo praticamente na roça. Então se eu olhar para uma árvore, eu vou saber o problema dela. E muitas vezes nós precisamos não olhar para o problema por um contexto superficial, nós temos que olhar mais profundo, olhar a raiz do problema, porque uma árvore ela não morre de cima para baixo, ela morre de baixo para cima. Você pode até ver uma árvore seca, e essa árvore está morta já, mas essa árvore não morreu de cima para baixo, ela não secou primeiro as folhas, primeiro ela secou da raiz, a raiz dela já não sugava mais os nutrientes que a terra estava produzindo, a raiz dela já não estava mais dando as energias que aquela árvore precisava para estar viva. E isso são os bloqueios emocionais que nós temos que verificar.
Geralmente na nossa vida nós olhamos o problema por uma superficialidade, mas nós não olhamos na profundeza. Então anote isso. Olhar o problema na raiz. Se nós não olharmos a raiz do problema, nós nunca vamos conseguir identificar ou solucionar o problema. É como se a raiz estivesse morta e nós passando um remédio na folha. O que tem te paralisado? Acredito que muitas pessoas não conhecem, não sabem aonde que estão paralisadas, porque a vida está fluindo, porque a vida está andando. Uma pessoa que já teve algum problema em seu corpo, tanto em membros ou internamente, ela continua viva ainda. Ela só paralisou por algum tempo, ou vai ficar o resto da vida paralisada, mas ela continua em movimento. E como que eu trago isso para a nossa vida hoje? Você pode até estar fluindo em bastante áreas das suas vidas. Você pode até estar com várias áreas equilibradas. Mas se você tiver um bloqueio, se você estiver paralisado em uma dessas áreas, isso vai comprometer toda uma estrutura, cedo ou tarde. Então, olha que interessante, eu não estou aqui para assustar vocês, eu estou aqui para ajudar vocês a se olharem para dentro de vocês, juntamente com aquelas 12 áreas da nossa vida que precisam estar em equilíbrio e se analisar. E como que eu faço isso? Fazendo perguntas. Façam perguntas para vocês mesmos. Como que está a minha saúde? Como que está as minhas finanças? Como que está o meu casamento? Como que está a minha vida social? Será que uma dessas áreas já não está paralisada? E você esqueceu dessa área e colocou outra área em cima para abafar essa área, para levar ela junto? Porque existe casos sim de pessoas que morrem porque tiveram uma paralisia cardíaca. Mas fora essa área, praticamente todas as paralisias que acontecem na vida das pessoas, elas ainda continuam vivas. Só porque eu pergunto para vocês, é uma vida limitada. Porque uma pessoa que ela não tem um movimento de um membro, ela tem parte da sua vida, parte do seu processo comprometido. Isso é super interessante, nós se conhecermos para que nós não deixamos essa área da nossa vida que está paralisada porque nós decidimos colocar outra área em cima, deixar com que essa área fique afetada. Nós temos que resolver. E nós só vamos resolver isso através do autoconhecimento. Eu olhar para dentro de mim e eu me autoconhecer. Isso é super importante. E um outro ponto que eu quero falar para vocês é sobre o propósito. O propósito. Quando nós estivermos fora do nosso propósito, isso vai ser impactante. Quando nós estivermos fora do nosso propósito, nós estamos paralisados. Porque a nossa vida foi criada com um propósito. Nós não estamos aqui nessa terra sem ter um propósito. Nós não estamos aqui vivendo como pessoas que simplesmente caíram de paraquedas aqui ou foi uma explosão. Nós temos um propósito. Mas para muitas gentes, talvez você mesmo não reconheça o seu próprio propósito. Eu converso com bastante pessoas e eu faço essa pergunta: qual o seu propósito aqui na Terra? Qual o seu propósito de vida?
E o propósito de vida não é aquilo que eu crio. Aquilo que eu crio é o meu propósito de vida aqui nessa terra. O propósito de vida é algo que Deus criou e colocou dentro de nós para que nós tivéssemos esse propósito. Não é o meu propósito de vida que eu crio. Isso é bom? É claro que é bom. Isso faz parte da nossa trajetória. Eu tenho que ter um propósito de vida. Mas Deus já colocou um propósito maravilhoso dentro do nosso coração para que nós cumpríssemos o nosso propósito aqui na Terra. E quando nós estamos fora deste propósito, nós estamos paralisados. Isso é chocante. Quando eu tive esse insight, que quando nós estivermos fora do nosso propósito, nós estamos paralisados, eu fiquei pensando assim, uau, talvez por muito tempo eu fiquei fazendo coisas legítimas como muitos de vocês estão fazendo, coisas que são legítimas aqui nessa terra, mas que está fora do propósito. E isso é levar uma vida paralisada. Uma vida muito pior do que estar totalmente paralisado é você estar paralisado em movimento. E como que isso pode acontecer? Você deve estar se perguntando, como que eu posso estar paralisado em movimento? Se você estiver com alguma área da tua vida paralisado, porque aconteceu algum bloqueio emocional na tua vida, você vai estar em movimento igual. Você vai continuar andando. Você vai continuar vivendo. Isso não vai te matar ainda. Mas você não vai ter estrutura para vencer, para suportar. Então, olha como que os bloqueios emocionais fazem com que nós paralisamos. E por muito tempo eu tive muitos e muitos bloqueios e ainda continuo me autodesbloqueando para que essas áreas não fiquem bloqueadas e paralisadas. Isso é interessante. É um tema que poucas pessoas falam hoje. Existem poucas pessoas que eu acredito que tenham a coragem de falar, olhando para outras pessoas, tentando ajudá-las a se autodescobrirem. Porque como eu falei no início da live, é difícil eu reconhecer que eu tenho problemas. É difícil eu reconhecer que eu estou paralisado. Se uma outra pessoa chegar e falar para mim que eu tenho algum problema nessa área, em alguma área da minha vida, eu vou falar que eu não tenho. Então isso é super importante. Quando nós estamos fora do propósito, nós estamos paralisados. E o que é o propósito da nossa vida? Para que nós não continuemos mais paralisados. Anotem comigo então. Propósito é um caminho. E caminho é Cristo. Escrevam isso. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Propósito é um caminho. E caminho é Jesus. Quando eu entendi isso na minha vida, isso foi extraordinário. Porque nós fizemos tantos propósitos, nós criamos tantas coisas na nossa vida, mas às vezes nós criamos isso tudo fora do caminho, fora do propósito. E tudo aquilo que eu crio fora do meu propósito, eu vou estar paralisado, porque esse caminho não tem fim.
Olha que interessante que é isso. Um caminho sem o propósito, que é Cristo, ele não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, ele pode até te levar, se você conseguir chegar até lá antes de morrer. E quando eu falo em morte, eu não falo morte física, eu falo morte espiritual. Uma morte espiritual é muito pior do que uma morte física. Essa paralisia que acontece para sempre é muito pior. Você vai estar vivo, morto, paralisado. E para encerrar, eu deixo isso para vocês como um estilo de vida, não como algo religioso, algo que nós possamos a entender que se nós não olharmos para dentro de nós, tirarmos um tempo para diagnosticar a nossa vida, nós vamos estar perdidamente indo para um caminho errado. Porque mesmo Deus, ele descansou para observar a sua obra. Se nós não pararmos para olhar para dentro de nós e entendermos aonde existem esses bloqueios, aonde que existem essas paralisações, aonde que eu já morri, onde que alguns membros do meu corpo já estão mortos, isso vai ser terrível. Mas eu deixo para vocês uma palavra que isso não é o fim, isso é o começo. Quando nós identificamos os nossos problemas e nós olhamos para dentro de nós, nós retiramos tudo aqueles bloqueios, aquelas podridões, nós retiramos tudo daquilo e nós se libertamos. Nós se libertamos de todas as amarras, de todos os bloqueios, de todas as coisas que criaram dentro de nós e que não é verdade. Só existe uma verdade. E essa verdade Deus já disse a seu respeito. Então é super importante você saber o que Deus disse a seu respeito. Porque todas as outras coisas que falaram a seu respeito não é verdade. Mas talvez você comprou aquilo como verdade e isso afetou diretamente na sua vida. Isso pode até estar fluindo normalmente, mas uma hora essa parte vai entrar em coma, como aquela história que eu contei, vai entrar em coma e todas as suas energias vão ser canalizadas para aquela área, para poder resgatar e salvar aquela área. E talvez isso já seja tarde demais. Então é super importante para o tempo que nós estamos vivendo, nós se autoconhecermos para podermos enfrentar essas realidades. Porque se nós vivemos nessa geração com todos esses bloqueios, com todos esses pesos, nós não vamos conseguir suportar. Vai ser terrível, vai ser um peso muito grande. É só nós olharmos para a realidade do mundo hoje, e principalmente eu olhando aqui a realidade na Europa, na Alemanha, a gente vê que o mundo ele está se encaminhando para algo terrível. E você deve estar me perguntando assim, falando para mim aí, mas o mundo tem tendência a piorar? Sim, o mundo tem tendência a piorar, mas não é por isso que você vai ficar de braços cruzados, que você vai levar uma vida cheia de problemas. Não é por isso que você não vai fazer nada, nem que isso custe a sua vida. Mas para você resgatar uma outra vida, você precisa resgatar a sua primeiro. E eu encerro essa live deixando uma palavra para vocês, que não viva mais paralisado, que desparalisa, para viver o sobrenatural
aquilo que Deus já falou a seu respeito e aquilo que é verdade.